Esta próxima entrevista é com Paulo Araújo Correia, é candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Penafiel, volta a apresentar-se 4 anos depois, agora com o mote Arregaçar as Mangas. E porquê este slogan, Arregaçar as Mangas? Boa tarde, Francisco. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade. É sempre uma grande oportunidade de partilhar as nossas ideias com os penafilenses, com todos que nos estão a ver e a ouvir. O slogan das mangas arregaçadas pretende traduzir exatamente isso, que é o nosso espírito de trabalho, a nossa vontade de ir para o terreno, de fazer a diferença e de nos empenharmos em conquistar a confiança dos penafilenses. E acho que é uma forma gráfica, porque aparece também no nosso outdoor. Hoje não posso estar aqui, porque isto é num registro de entrevista, mas tenho andado mesmo na rua com as mangas arregaçadas, a trabalhar dia após dia, para tentar transmitir uma mensagem de confiança aos penafilenses no nosso projeto, nas nossas ideias, mas também na nossa equipa. Isso quer dizer, quer apenas significar que vocês vão trabalhar ou quer também dizer que até agora não tem sido feito nada? Não, obviamente tem sido... Eu não sou daqueles que dizem que está no poder há 24 anos, seria injusto e seria também irrealista e incompreensível. Sim. Que eu dissesse que uma equipa que está em funções a uma coligação há 24 anos não fizesse coisas boas. Eles tiveram também momentos importantes, eu até posso dizer, a escritaria, a própria dinamização da feira agrival foi importante, mas acho que, sobretudo, ao longo do tempo e com mais incisão neste último mandato, que é um sinal claro de desgaste na coligação. Desde logo um desgaste no próprio seio da coligação, acho que nenhum penafilense é alheio às disputas internas que aconteceram, e eu diria que se essas disputas tivessem ficado em casa, entre portas, e não tivessem qualquer consequência para os penafilenses, dormiríamos todos perfeitamente sossegados. Mas a verdade é que nós estivemos presentes junto, a dar entrevistas a diversos órgãos de comunicação, inclusive ao vosso, presentes junto, já agora eleitos pela coligação Penafiel Quer, e que disseram que por represálias políticas, por terem apoiado, nomeadamente o Dr. Alberto Santos na disputa interna, que tiveram, por exemplo, 0 euros de orçamento, 0 euro de obras, que telefonavam para o Presidente de Câmara tentando obter o agendamento de uma reunião e não o conseguiam fazer. Ou seja, tivemos instituições, territórios, freguesias, penafidelenses prejudicados em função desta guerra interna. E agora não adianta, em cima das eleições, querer passar uma imagem de união, querer apelar à amnésia dos penafidelenses, querer apelar à amnésia de grandes freguesias do nosso concelho, como é o caso de Rio de Moinhos, que durante 2 anos sucessivos teve 0 euros de verba e de orçamento. E é nesse sentido que nós, reconhecendo que foi feita alguma coisa positiva, reconhecemos também, e acho que os penafilenses nos acompanham nesta análise, que os últimos anos são anos de perda de oportunidades para o nosso território. Se tivesse, já vamos depois ao seu programa, mas se tivesse que eleger as 3 medidas âncora do seu programa para executar, caso seja eleito entre 2025 e 2029, quais eram essas 3 medidas âncora? Um é mesmo a transparência, depois poderemos desenvolver mais à frente, mas nós temos também a mobilidade, que é absolutamente essencial. São apenas 3, eu teria mais, mas se me pede para resumir em 3, diria a habitação também, que é absolutamente preponderante. Hoje em dia o acesso à habitação em Penafiel. E o que é que vai ser feito nesse sentido? Começaria pela transparência. Enfim, ninguém ignora aquilo que tem vindo acontecendo ao longo dos últimos anos. Eu diria desde logo que não é justo, não é legítimo, não me interpretem mal, porque isto não é dizer mal de ninguém, mas quando abre um concurso destinado a pessoas com o índice de escolaridade, que é apenas o da escolaridade, o ensino obrigatório, a escolaridade obrigatória, ou seja, pessoas que pela própria natureza da função que estão a concorrer é para destreza física, trabalho braçal, e normalmente são um perfil de pessoas mais humildes, que precisam de um trabalho, daquele trabalho, precisam de contratar com a Câmara Municipal. E eu pergunto aos penafidelenses, a quem nos esteja a ver e ouvir, se é justo que o pessoal político da Câmara Municipal, e estamos a falar desde secretárias, desde adjuntos, desde presidentes de junta, pessoas que trabalham diretamente com o Presidente da Câmara, com o Vice-Presidente da Câmara, o meu adversário, o Dr. Pedro Cepeda, com mestrados, com licenciaturas, possam ir a esses concursos, ficarem à frente de todas essas pessoas que tinham a legítima expectativa de trabalhar com a Câmara Municipal de Penafiel, envolvidos meia dúzia de meses, estarem a ser requalificados como técnicos superiores, passando também mais uma vez à frente de todas aquelas pessoas que entraram na Câmara como, sei lá, por exemplo, auxiliar ou administrativo e com um esforço pessoal, dedicação até familiar, estudaram, se qualificaram e que há anos à espera de ser requalificados na Câmara Municipal de Penafiel sem o poder fazer. E isso tem também consequências práticas. Nós vemos cada vez mais as ruas do nosso concelho, da nossa própria cidade, cada vez mais sujas, com ervas a crescer, com dificuldades na recolha de lixo. Porquê? Porque nós abrimos concursos para esse tipo de trabalhos, mas depois quem acaba por entrar são pessoas com qualificações superiores que nunca chegam a desempenhar essas funções. Nunca chegaram a desempenhar. Nunca chegaram a desempenhar essas funções. E depois também não há que ter vergonha de o dizer. Eu acho que nós temos que assumir, quando detectamos práticas erradas,
Eu acho que quem se predispõe a exercer funções públicas que tem que falar e dar a cara por elas. Porque muitas vezes dizem, tu és candidato à Câmara, não devias ser tu a voz das coisas menos positivas ou da crítica mais acérrima ao Executivo, devias arranjar quem o fizesse por ti. Eu acho que um político se assume com coragem e expõe-se naturalmente à crítica e à avaliação dos penafilenses. E eu acho que também está isso em avaliação no dia 12, que é uma forma de ver a política, de fazer as coisas. E eu acho que não é justo, e vou dizê-lo, que uma empresa que é fornecedora da Câmara Municipal de Penafiel, nomeadamente de ferro, que forneceu 250 mil euros de ferro à Câmara Municipal de Penafiel, possa depois aparecer a fazer a candidatura do Dr. Pedro Cepeda, do meu adversário, colocando-lhe todos os outdoors. Isto não é matéria de debate, está feito à vista de todos. Eu próprio levei à reunião de Câmara Municipal este assunto e não foi negado, apenas me disseram que não era nada ilegal, mas nós não estamos a colocar isto no plano da legalidade, estamos a colocar isto no plano da ética, da transparência. Eu pergunto aos penafilenses se é correto que um fornecedor da Câmara Municipal de Penafiel, que uma empresa que no fundo recebe 250 mil euros em 2024 para fornecer ferro à Câmara Municipal de Penafiel, possa em 2025... Mas foi-lhe explicado qual era o objetivo do concurso? Onde é que foi gasto esses 250 mil euros em ferro? Mas eu fui ao Base Gol, hoje em dia é possível pesquisar, e vi, era para fornecimento de ferro para grandes reparações em geral. Mas também não me passou despercebido que o CAI daquela empresa, o Código de Atividade Económica da empresa, não era a compra e venda de ferro. E acho que todos os penafilenses sabem. Era, por exemplo, o trabalho de serralharia. E também acho que nem todos os penafilenses sabem que há um armazém de ferro, por exemplo, em Penafiel. E dei-me também o trabalho de perceber se aquela empresa, porque é uma empresa que também faz contratação pública com outras câmaras, e eu dei-me o trabalho de perceber se aquela empresa fornecia ferro a mais alguma Câmara da nossa região, do distrito, do país. E a verdade é que não. A única Câmara Municipal a quem aquela empresa forneceu ferro foi precisamente a Câmara Municipal. E a única relação dessa empresa com a candidatura é o ter feito os outdoors? Enfim, não, porque também, pelo menos um filho do dono daquela empresa é o número 2 da lista da Assembleia de Freguesia de Galegos. Vamos lá ver, mais uma vez, eu não estou aqui... É uma coincidência? Eu não quero colocar isto no campo da legalidade, Francisco, porque eu não estou aqui nem enquanto procurador, nem enquanto órgão de polícia criminal, eu estou aqui enquanto candidato a uma Câmara. Mas quero deixar isto claro para os penafilenses, na minha forma de ver a política, de ver o serviço público, de ver até a valorização e o reforço da nossa democracia. Eu jamais, enquanto Presidente de Câmara, contrataria a seguir para a minha candidatura um fornecedor da Câmara, porque as pessoas tiram daqui ilações que não são as mais positivas para a Câmara Municipal, para a imagem pública da própria política e para a imagem pública da nossa democracia em Penafiel. E se for eleito Presidente de Câmara, como é que pode garantir, por exemplo, ou se vai garantir, que instrumentos irá criar para garantir que não volta a acontecer um concurso para cantoneiros onde se candidatam pessoas com licenciatura que nunca chegam sequer a fazer o estágio, passam para os quadros da Câmara e a seguir são requalificados. Como é que vai garantir isso? Que ferramentas é que pode garantir, que vai criar para que isto não volte a acontecer? Bom, uma delas nós já temos a oportunidade de anunciar. Eu diria já como é que eu farei. Nós dissemos que ninguém, e para que fique bem claro, ninguém que exerça funções de nomeação política, se nós formos Câmara ao nosso serviço, vai concorrer a esse tipo de concursos. Dir-me-ão, mas tu não és deputado da Assembleia da República, és um mero Presidente de Câmara, não podes alterar a lei e impedir alguém de concorrer. Mas posso criar um código de conduta na Câmara Municipal de Penafiel que diga de forma taxativa que alguém que eu tenha nomeado, e o único vínculo que tenha à Câmara Municipal é o da nomeação política, se participar em algum processo de contratação pública com a Câmara Municipal, será imediatamente exonerado. E isso depende apenas e só do poder político, neste caso do Presidente da Câmara. Exemplo prático. Eu nomeio o meu chefe de gabinete, nomeação direta, não é um concurso público, as pessoas percebam, é da minha confiança pessoal, eu nomeio com as secretárias. Secretárias, adjuntos, o pessoal do GAP, do Gabinete de Apoio à Presidência, e por defeito, imaginemos que eu nomeei o meu chefe de gabinete e ele, passado um dia, está a concorrer a um concurso público para a Câmara Municipal de Penafiel. No dia a seguir é imediatamente exonerado, será uma violação do Código de Conduta e, mais do que essa violação, será uma quebra de confiança irreparável e irreversível com quem confiou nele. Porque nós também, repara, Francisco, eu acho que nós nos vemos rodeados dos melhores. Eu não quero para o meu chefe de gabinete alguém que esteja a pensar imediatamente como é que vai conseguir um vínculo com a Câmara. Eu quero para o meu chefe de gabinete alguém com credibilidade, com uma vida profissional absolutamente à prova de bala. Mas isso aconteceu com algum destes dos chefes de gabinete nos últimos tempos? Aconteceu, por exemplo, com adjuntos, aconteceu com secretárias, aconteceu com presidentes de junta, enfim, foram vários elementos do pessoal político que participaram nesse concurso. E depois dá-me a ideia que nem sequer se aprende, nem sequer se tira ilações dos erros, porque repara, esses factos que eu estou aqui a relatar não foram trazidos ao conhecimento público pelo Partido Socialista, foram por um órgão de comunicação regional, neste caso Verdadeiro Olhar,
e a seguir para um órgão de comunicação nacional, a própria TVI, que trouxe este assunto à praça pública. E que o Ministério Público diz que está a investigar. O Ministério Público diz que está a investigar. Eu acho que todos nós sabemos, porque, enfim, basta ir ao portal da Câmara Municipal consultar. Abriu novamente um concurso, eu não quero dizer para cantoneiros, mas para, enfim, para... Não, é um concurso, está a falar do concurso para assistentes operacionais. Cujas provas decorreram no primeiro dia, no sábado, em que foi a inauguração da Agrival, é essa? Exatamente. Okay. E voltámos a ter pessoas com uma relação muito próxima com a Câmara Municipal, estamos a falar de presidentes de junta, estamos a falar de pessoas que participam ativamente na campanha do Dr. Pedro Cepeda, do vice-presidente, nomeadamente do speaker dos seus comícios, ou speaker de uma parte dos comícios que já tive a oportunidade de ver, e que estão normalmente a concorrer. E mais uma vez, o que é que eles têm? Licenciaturas, alguns deles, segundo foi noticiado, até terão sido professores universitários. Quer dizer, é difícil para mim compreender como é que nem sequer se aprende com os erros, não é? Como é que não se tira nenhuma ilação? Parece que há um sentimento de propriedade, que a Câmara Municipal, que é, no fundo, pertença da coligação Penafiel quer. E o que nós queremos é exatamente acabar com isto, por isso que eu falo de transparência. É que todos os penafilenses sintam que se vão poder relacionar com a Câmara Municipal em condições de igualdade. Que não vão ter nenhum tipo de vantagem por terem um cartão de um determinado partido político ou por terem dado um determinado tipo de apoio a uma candidatura. E este comportamento não se esgota nesta matéria. Nós tivemos, é muito conhecido, o facto de ter desaparecido uma gravação de uma reunião de Câmara, que como hoje em dia, qualquer Câmara Municipal que se preze, nós estamos a falar da capital do Tom Miguel Sousa, de uma das grandes câmaras do Distrito do Porto, como é que é possível uma reunião... Para contextualizar, está a falar de uma reunião onde havia um assunto que era polémico e que para não ser, onde foram preferidas declarações menos corretas e que desapareceu quando foi pedida a gravação. Sim. Muito claro, enfim, a minha instância, procurando explicar, nomeadamente o procedimento de um concurso público, uma notícia vinda a público, o Sr. Presidente de Câmara, vou usar um termo eufemista, foi bastante deselegante para com o órgão de comunicação social que reproduziu aquela notícia. E naturalmente que eu queria aceder àquela gravação porque não concordava com os dizeres da ata, porque achava que não refletiam fidedignamente aquilo que se tinha passado naquela reunião de Câmara. E o que me foi transmitido é que a gravação se havia extraviado. Mais uma vez, eu pergunto se isto é sério, se isto é transparente, se isto é correto. Isso é outra proposta que nós temos para aumentar a transparência. Todas as reuniões de Câmara públicas e todas as reuniões da Assembleia Municipal serão transmitidas em direto, aliás, como acontece praticamente na generalidade das câmaras da nossa região. O que é que o distingue do seu principal adversário, Pedro Cepeda? Bom, eu não gosto de falar dos outros, mas vou falar de mim próprio. Eu acho, e digo isto em várias sedes, eu acho que para nós sermos um bom decisor político, em qualquer nível, mas sobretudo numa grande Câmara como é a Câmara Municipal de Penafiel, nós temos de ter uma vida profissional, um lastro profissional fora da política. Temos de ter trabalhado em funções no privado. E com todo o respeito pelo Dr. Pedro Cepeda, e eu não estou com isto a dizer que quem exerce funções públicas que não trabalha, obviamente trabalha e trabalha muito, mas o Dr. Pedro Cepeda acaba por ser um produto interno da coligação Penafiel quer. Ele, no fundo, foi prestador de serviço da Câmara Municipal, foi adjunto na Câmara Municipal, chefe de gabinete na Câmara Municipal, vereador, vice-presidente e agora candidato a presidente de Câmara. E eu acho que tenho essa mundividência diferenciada. Eu sou advogado, sou licenciado em Direito desde 2009, exerci a minha atividade de forma ininterrupta até 2015, quando recebi o convite para ser adjunto num gabinete no Governo da República. Deixei de exercer essas funções na altura no Ministério das Infraestruturas, voltei novamente à advocacia, onde me mantenho até hoje. Fui deputado da Assembleia da República, fui membro do Conselho Superior de Segurança Interna, por eleição da Assembleia da República. Sou vereador na Câmara Municipal, mas tenho esta experiência de me relacionar com clientes, de pagar contas, da minha responsabilidade, porque sou um profissional liberal, giro a minha própria empresa, não é? Unipessoal, neste caso, de me relacionar com clientes, de entrar numa sala de tribunal, de defender e tomar em ormos a responsabilidade de defender os interesses dos meus constituintes. Eu acho que isso me dá uma mundividência, um conhecimento daquela que é a vida real, das dificuldades das pessoas, diferente de quem fez toda a sua vida profissional dentro, desculpem-me o termo, de uma espécie de uma bolha da Câmara Municipal. Acho que nesse sentido nós temos enfim, mundividências diferentes e que nos tornam, claro, obviamente que vou puxar a brasa à minha sardinha, mas que nos tornam mais aptos ao desempenho das funções de Presidente da Câmara. Mas o que é que mudou da sua candidatura de há 4 anos,
que os penafidelenses rejeitaram para esta de agora. O que é que muda? Muda a equipa? O que é que mudou? Sim. O Francisco, desde logo, com toda a humildade, mudou o próprio candidato. Eu, sendo a mesma pessoa, obviamente não sou a mesma pessoa que era há 4 anos. Eu estou hoje muito mais experiente, era como eu dizia. Entretanto, passaram-se 4 anos, eu fiz uma campanha, andei no terreno, dialoguei com os penafidelenses, fui eleito vereador da oposição e tive a oportunidade, nessas funções, de dialogar com diversas instituições do nosso concelho, com empresários, de conhecer aqueles que são os anseios e legítimas aspirações da nossa população. Fui também eleito deputado da Assembleia da República, o que me deu uma bagagem política muito significativa, e tive lá também a oportunidade de debater pelos interesses da nossa região, numa primeira fase do IC35, ou, por exemplo, a segunda VMER para a nossa região, que infelizmente fomos derrotados nessa batalha, mas fizemos-la, no limite das nossas capacidades, em conjunto com interlocutores aqui da nossa região. E por isso, humildemente, eu reconheço isso. Hoje, a começar pelo candidato à Câmara, hoje uma pessoa melhor preparada, que sou eu próprio, mais conhecedora das realidades e das dificuldades dos penafidelenses, mais conhecedora do funcionamento de uma Câmara Municipal, mas também tivemos essa preocupação de renovar a nossa equipa. E é com orgulho que eu digo que fomos buscar pessoas à sociedade civil com muito reconhecimento e competência. Por exemplo, o nosso candidato é vereador do Desporto, o professor Rui Quinta é vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores, foi treinador de Penafiel, diretor da formação de Penafiel, foi treinador do Futebol Clube do Porto, como adjunto, de Flamengo como adjunto, ou seja, é uma pessoa que leva, eu diria, quase 4 décadas ligado a esta área do desporto. É uma pessoa independente, com credibilidade, com reconhecimento na sua área de saber e que nos empresta essa sua capacidade à nossa candidatura e aos penafilenses, os penafilenses assim o desejarem. Mas temos também, eu diria, o nosso candidato a vereador de urbanismo, o Mateus Oliveira, uma pessoa que trabalhou 15 anos na Câmara Municipal, que é um empresário de sucesso, que ainda esta semana apresentou um livro que se chama o Casa, mas que é um livro que, no fundo, reflete aquela que é o seu conhecimento da realidade da arquitetura, mas também do urbanismo, que é um dos departamentos que nós mais queremos alterar, já lá vamos, aqui em Penafiel. Deixa-me dizer o que é que mudou. Mudou, desde logo, o candidato, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, mudou também a nossa equipa. E acho que temos hoje um conjunto de homens e mulheres que não precisam da política, mas que amam a nossa terra, amam Penafiel, acreditam no potencial desta grande terra e vêm para servir os penafilenses, se nós merecemos a sua confiança que desejamos. Disse nas suas intervenções que pretende encerrar o aterro de Rio Mau. Como é que o vai fazer? Quando é que aquilo é propriedade, penso, da Ambiciosa, não é? Sim. Como é que pretende fazer? Em que prazo? Sim. O Francisco é uma pessoa da região e conhece bem, acho eu, os prazos de duração inicial do aterro sanitário. O aterro sanitário devia ter encerrado, no limite da sua capacidade, ali alguns para 2007. O próprio Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, o Dr. António de Sousa, então como deputado do CDS na Assembleia da República, faz um requerimento escrito ao então Ministro do Ambiente a clamar pelo encerramento do aterro sanitário, dizendo que o seu prazo de vida útil se encontrava esgotado. Eu não estou a dizer que, do ponto de vista técnico, ele não esteja em condições de elaborar, porque, entretanto, foram-se fazendo intervenções que permitiram aumentar o período de vida útil do aterro sanitário. Mas sei também qual era o compromisso que estava na gênese daquele aterro sanitário. É que o prazo inicial seria até 2009, que seria cerca de 10 anos de funcionamento do aterro sanitário, na hora de 99 até 2009, e depois seria rotativo, com os municípios que são ali servidos, nomeadamente Castelo de Paiva e Paredes. Sei também que há um compromisso escrito desses outros municípios receberem o aterro sanitário. A verdade é que nunca houve uma grande, aplicação do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, nem uma grande vontade política, nem uma grande sensibilização junto dos outros autarcas para o encerramento do aterro sanitário. Eu lembro do Dr. António de Sousa, na campanha de 2021, de ter prometido o encerramento. Lembro-me, na última Assembleia Municipal, ter dito que até ao final do seu mandato, que termina daqui a 3 semanas, iria garantir o encerramento do aterro sanitário, mas ainda esta semana estive num comício em Rio Mau, como vocês sabem, sou de lá originário, e a verdade é que o aterro sanitário continua a elaborar. Dá um ignoro que há uma alternativa que está a ser feita em Paredes, mas o que me dizem, das reuniões que eu vou mantendo com a própria Ambiciosa e com pessoas entendidas na matéria, é que não é propriamente uma solução definitiva para o tipo de inertes que são depositados no aterro sanitário de Rio Mau. A solução é exatamente essa: marcar uma reunião de urgência com a Ambiciosa, marcar uma reunião de urgência com os autarcas dos concelhos vizinhos, recuperar a documentação que esteve na gênese da localização do aterro sanitário em Rio Mau e obrigar ao cumprimento dos contratos, ou honrar da palavra. Porque há uma coisa que eu sei: um aterro sanitário não é obviamente uma coisa desejável, não é uma coisa agradável. Há soluções tecnológicas que podem ser implementadas hoje em dia para melhorar. Há o envolvimento da LIPOR, que também nos pode dar ali uma solução a prazo para o aterro sanitário. Mas há uma coisa que eu sei, que as populações do sul do concelho têm sido altamente penalizadas. Mas, independentemente disso, irá
o seu objetivo é fechá-lo É o no fechá-lo próximo mesmo. mandato? Obviamente que eu não posso. Nos próximos 4 anos? Como é lógico, eu diria que no primeiro ano temos de ter isso resolvido, porque são promessas mais e adiamentos E o que é que demais. pensa fazer Agora, lá, depois de selado? eu não posso dizer ao Francisco que vou chegar lá amanhã e colocar uma corrente Sim. e fechar. Não estaria a ser sério, estaria a ser demagogo e populista, que eu gosto de pensar que não sou e gosto de me comportar como não sendo. O que nós podemos fazer e garantir é exatamente isso, é fazer uma reunião imediata com a Ambisousa, perceber como é que está o processo de selagem, porque o Dr. António Sousa tem dito várias vezes que está já em processo de encerramento, que é um encerramento em curso, perceber qual é o calendário, que nunca conseguimos saber, pergunto várias vezes nos órgãos próprios, e a resposta que nos dizem até ao final do mandato, já percebemos que não vai Em ser cumprido outra vez. 2023, Henri Sousa disse que poderia demorar 2 a 3 anos. Ou seja, no que limite em ficaria 2026. hoje. 2025. Sim, 2026 na pior hipótese. No limite, na pior das hipóteses. Por isso é que eu digo, até ao final do primeiro ano do nosso mandato, nós temos de ter uma solução para o encerramento do aterro sanitário. E o que é que pensa fazer lá? Eu não sou propriamente um especialista em tratamento dos inertes que lá estão depositados. O que é que nós temos de fazer? É reunir as equipas de especialistas e perceber como é que aquilo pode ser selado E como é que aquela população pode ser compensada por estes anos em que teve o aterro à porta e que tem todos os inconvenientes conhecidos num aterro deste, desde os odores até os caminhões que passam diariamente lá. Como é que aquelas pessoas podem ser compensadas? Eu diria com uma discriminação positiva. Lá está, nós, Câmara Municipal de Penafiel, impusemos nas populações do Sul do Concelho um sacrifício. Não vale a pena ignorá-lo, não é? Que é como o Francisco dizia bem, não é só a ameaça para os rios, nomeadamente para a levada de Rimal, para o Poço Negro, para o Poço da Tia Rita, para os banhos que lá se fazem, não é? Mas é também a própria conspurcação da paisagem. A Serra da Boneca é lindíssima e ninguém gosta de olhar para cima e ver aquele mamarracho que lá está. O que se tem que fazer é investimento, é compensar aquelas populações e é encontrar uma solução, porque aquilo é como dizia bem, aquilo não se põe uma corrente e aquilo está o problema resolvido. Tem que se encontrar uma solução que, do ponto de vista ambiental e técnica, já agora, seja o mais segura possível para as populações e perceber se há alguma alternativa útil para a população do sul do concelho que possa resultar daquele espaço. Outra das suas bandeiras eleitorais é as refeições gratuitas para todos os alunos. Tem noção de quanto é que isso pode custar ao município? Sim, nós não estamos a inventar a roda, como eu costumo dizer, o município de Passos Ferreira, por exemplo, já o faz, é um município com uma dimensão populacional e um orçamento inferior ao de Penafiel, mas sim, eu fui ver o contrato que nós temos em vigor com a empresa que faz o fornecimento das refeições escolares e custa cerca de 2,30 € por refeição. Nós temos em Penafiel pouco mais de 9.000 alunos. Vamos fazer as contas de 180 dias úteis de funcionamento da escola. Estamos a falar de um custo total das refeições, depois já explico que não será o custo do município, mas do custo total das refeições superior a 3 milhões de euros. Sim, porque existe aqui as que os municípios já pagam obrigatoriamente e que recebem uma compensação, que são o escalão A e o escalão B. É exatamente o que eu ia. O que significa o quê? Que para o município não é obviamente o custo dos 3 milhões 500 e qualquer coisa mil euros, isto grosso modo, não é? O custo para o município, obviamente, é a diferença entre o que nós já pagamos, recebemos do Estado, escalões A, escalões B, e nós temos 3 escolas TAPE no nosso concelho, por isso somos um concelho que tem desafios em matéria de escolaridade, e o que significa isto também que temos um rendimento, infelizmente, abaixo da média nacional. Nós sabemos que a região de Tâmega e Sousa, onde Penafiel está incluída, que é a região com menos poder de compra do país, para que nós tenhamos noção disso, por isso a Câmara Municipal de Penafiel faz já hoje um esforço significativo em matéria de pagamento dos escalões A e dos escalões B. Estaremos a falar de um valor a rondar 1.200.000, 1.300.000 euros. O Francisco Irmiá é um valor significativo, obviamente que é, mas é uma questão de prioridades políticas, de nós alocarmos dinheiro àquilo que nós consideramos que é importante, que é os apoios às famílias penafilenses. E dava-lhe vários exemplos, mas para não ir mais longe, ainda há coisa aqui em agosto, foi em agosto, exatamente, ou seja, há coisa de 1 mês, 2 meses, nós tivemos um festival de verão, a 15 dias da Agrival, depois do Corpo de Deus, depois do Racing Fest, depois da Noite Branca, ou seja, de vários momentos culturais, em que a Câmara Municipal de Penafiel gastou sensivelmente 300.000 euros, numa só vez, em 2 dias. Nada contra festivais, nada contra festas, são momentos importantes para a nossa população. O que eu digo é que no meio de tantos outros momentos importantes culturais que já existiam, se calhar aqueles 300.000 euros eram melhor alocados a este esforço que nós estamos aqui a dizer, de oferecer as refeições gratuitas a todos os escalões. Mas também diz que vai oferecer kits escolares e livros de fichas ao primeiro ciclo. Acha que é uma medida que deve ser implementada a todas as pessoas? Não é se calhar injusto um pai que tem um rendimento superior ter as fichas gratuitas, quando esse dinheiro podia ser gasto
noutra necessidade do município. Pois, eu costumo dizer isso. Nós, muitas vezes, até somos estigmatizados alguns dos apoios sociais, porque nós dizemos que nós damos apoios a quem não paga impostos. E às vezes há uma parte da nossa sociedade, e não adianta negá-lo, com o crescimento até de outras forças partidárias, tem algum ressentimento, porque dizem, pá, eu pago tantos impostos, faço tanto esforço fiscal, e depois o que o Estado me devolve em torno acaba por ser pouco. Eu acho que investir nas famílias, investir nas nossas crianças, que é uma medida que as câmaras municipais devem assumir. Mais uma vez, não estamos a inventar a roda. Fui ver, por exemplo, o município de Vizela. Aí sim é um município muito mais pequeno que o nosso, mas gastou sensivelmente 77 mil euros com a medida. Em Penafiel, que gastemos 200 mil, nós temos sensivelmente 3 vezes a população de Vizela, que gastemos 200 mil euros. Mas isto é como eu lhe digo, à escala do orçamento municipal, da Câmara Municipal, se calhar não é um esforço tão significativo, mas para o alívio das nossas famílias, nomeadamente que vão poupar com refeições escolares, ou que vão poupar com os kits e os livros de fichas. Estamos a falar de um alívio que, se calhar, tudo somado vai chegar aos cerca de 1000 euros anuais para estas famílias. E isto faz, de facto, diferença na vida das pessoas. Diz que quer ter, até ao fim do seu primeiro mandato, uma rede de creches que cubra 100% das necessidades. Isso é o quê? Quantas creches? Eu vou dizer, e como é que o faz? Sim. Por iniciativa própria da Câmara, com articulação com as IPSS, como é que o vai fazer? Isso tem que ser, obviamente, e obrigatoriamente em articulação com as IPSS, não seria um esforço medonho para a Câmara Municipal, mas eu digo como é que eu faço. Todas as pessoas que se dedicam a esta atividade, enfim, da ação social, são conhecedores do programa PARES 1, PARES 2, e todos eles sabiam que havia 85% de financiamento do programa PARES precisamente para esse tipo de equipamentos, que são as creches, ficando no remanescente dos 15% da responsabilidade da própria candidatura. E eu, como dizia, ao longo destes últimos 4 anos, reuni com, eu vou dizer mesmo, se não foi com a totalidade, 90 e muitos por cento das IPSS, todas que acederam ao nosso convite, nós reunimos algumas vezes, 2, 3 vezes. E o que é que me explicaram? Por isso é que nós temos esta ideia tão bem mapeada na nossa cabeça. Paulo, eu gostava muito de concorrer ao programa PARES, mas para você ter uma ideia, só de fazer a candidatura chega a custar entre 10, 15, 20 mil euros, dependendo da dimensão da própria candidatura. Porquê? Projeto arquitetónico, projeto de engenharia, e sem garantia de que a candidatura seja bem sucedida, aprovada. Então o que é que nós propomos? É a própria Câmara Municipal criar um gabinete, como se faz noutros municípios, mais uma vez, não estamos a inventar a roda, ter profissionais próprios dentro da Câmara Municipal que façam 2 coisas. Primeira, alertar todas as IPSS do nosso Conselho da abertura de uma linha comunitária de financiamento a creches, porque vai continuar a haver, porque é absolutamente essencial em Portugal e na Europa. Segunda, que diga o seguinte às nossas IPSS: vocês só precisam de fazer uma parceria connosco e nós garantimos a feitura do projeto e o acompanhamento de tudo, tecnicamente. Nós sabemos que as pessoas que estão à frente das IPSS não têm que ter essas competências técnicas, fazem, eu diria, quase na totalidade das vezes por carolice, porque nem ordenado têm, e vivem com as contas muito contadas, porque vivem da caridade, da ajuda, da própria boa vontade da população local. E isto é um grande apoio. E o que é que permitirá à Câmara Municipal de Penafiel? Não perder fundos comunitários. Garantir que o nosso território tenha uma componente muito significativa desses fundos. Isto é uma solução que eu digo que não é imediata. Podemos fazer a candidatura, vai demorar o seu tempo, assim temos que fazer a obra, tudo isto demora tempo. Mas o que é que nós podemos fazer imediatamente? Um levantamento do parque público da Câmara Municipal de Penafiel. Eu ainda no outro dia andava num porta-a-porta em Cabeça Santa e vi um jardim de infância praticamente novo, com um investimento muito significativo, abandonado, sabe, ao completo abandono. E como acontece em Cabeça Santa, acontece em muitas outras freguesias do nosso concelho. Nós temos aquelas antigas escolas, por exemplo. Ou seja, requalificar equipamentos existentes para transformá-los em creches. Transformá-los em creches. Isso vai nos permitir, aí sim, de uma forma muito mais célere, começar já a colocar creches no mercado. No outro dia vi uma nota de imprensa do Sr. Presidente de Câmara, e ele dizia que íamos ter uma cobertura para cerca de 640 crianças. Nós devemos ter umas 1.300, 1.400, são números que eu não estou dentro da Câmara Municipal, mas vou tentando pesquisar no INE, enfim, pesquisa livre, tentar saber o que é que nós temos, e quando falo para a creche, falamos ali até aos 36 meses, ou seja, aos 3 anos de idade, aproximadamente. Os 36 meses são mesmo 3 anos de idade, mas a lei até diz 35, nós alargamos até aos 36 para fazer os 3 anos de idade. Significa isto que nós temos que aumentar em cerca do dobro da capacidade de resposta atual. Eu acho que é um desafio que pode ser perfeitamente alcançável, como eu digo, ajudando as IPSS em parceria com as mesmas a concorrer aos fundos comunitários, ficando na Câmara Municipal responsável pela candidatura e assumindo os 15% remanescentes da obra, do custo da obra. Sim. Segundo, fazendo este levantamento exaustivo do parque público da Câmara Municipal, deixar de uma vez por todas vender ao desbarato as antigas escolas. E também é preciso dizer isto de uma forma muito séria. Eu ainda no outro dia vi, não vou dizer qual é a associação, mas ainda no outro dia vi uma associação, enfim, que é de valorização da gastronomia, que não tem nada de errado, está correto, mas que tem uma sede que é um equipamento enorme. Podia ser perfeitamente uma creche, o que lá está. Nós temos de perceber
o que é o retorno para a comunidade, para as nossas famílias, para a nossa população, para a imagem de Penafiel, quando atribuímos um equipamento destes a uma associação. E perceber que, se calhar, com outro tipo de equipamento mais limitado, cumpria o mesmo papel para aquela associação e permitia ter mais uma creche disponível para o nosso território. Outra das suas promessas é a criar a Polícia Municipal em Penafiel. A minha pergunta é, para quê e qual é a missão? Não será um custo. Vai ter que ter instalações, vai ter que ter viaturas, pessoal, fardamento, equipamentos. E Penafiel é servido por 3 postos de polícia, não é? Penafiel, Paços de Sousa e penso que no Pinheiro, não é? Existem 3. Não é preferível de ajudar e que possam ter mais meios essas forças de polícia, até porque têm uma autoridade superior a uma polícia municipal? Qual é o objetivo? Uma polícia municipal não é um órgão de polícia criminal, nem se pretende que a polícia municipal venha, até porque não pode, por atribuição legal, substituir a Guarda Nacional Republicana. Mas nós sabemos que ocupar-se a Polícia Municipal da parte mais administrativa das funções que estão hoje em dia adstritas à Guarda Nacional Republicana vai permitir libertar a Guarda Nacional Republicana para o policiamento de proximidade. Por exemplo, o que se faz em municípios vizinhos. Nós temos, por exemplo, uma população envelhecida que cada vez tem menos o apoio da rede familiar. Eu dou-lhe vários exemplos, mas eu próprio disto já a 35 km dos meus pais. Felizmente meus pais ainda são muito autónomos, mas sabemos que casos não é assim. Por exemplo, a freguesia da EJA perdeu 28% da sua população nos últimos 10 anos. Temos lá, basta fazer porta a porta como eu faço, temos lá vários cidadãos a viver isolados. A Polícia Municipal, a Guarda Nacional Republicana tem noutros concelhos programas de policiamento de proximidade, que implica, por exemplo, ter um agente a ir bater com regularidade à porta de cidadãos mais desprotegidos, mais vulneráveis, sinalizados pela Câmara Municipal de Penafiel, e no fundo perceber como é que aquele cidadão está, se precisa de algum tipo de auxílio do Estado. Isso é uma das coisas que pode fazer. Depois tem havido um incremento, isto são dados que nós também temos, um incremento de pequenos furtos, de quebras de vias, sobretudo furto de automóvel no centro da cidade de Penafiel. Mais uma vez, não é a Polícia Municipal que o vai resolver, porque a Polícia Municipal não cumpre esse papel, mas vai permitir libertar a Guarda Nacional Republicana para esse trabalho. Terceiro ponto, que também é muito importante para nós, o Francisco de certeza que já foi a Penafiel mais de uma vez e teve que estacionar lá. E a verdade é que neste momento nós temos o estacionamento delegado de uma empresa privada, que, como todas as empresas privadas, e muitíssimo bem, não é crítica nenhuma, visa ao lucro. Mas o que está a acontecer neste momento é que se passa em Penafiel uma caça à multa e não uma verdadeira regulamentação do trânsito. Vou-lhe dar um exemplo prático. O Francisco já passar 3, 4 minutos, e isto é exemplos de que me tem chegado às dezenas. 3, 4 minutos o tempo limite do estacionamento e é automaticamente brindado com uma multa. Do ponto de vista meramente administrativo e legal está correto, passou o tempo, mas do ponto de vista da regulamentação do trânsito, da pedagogia, enfim, da forma como o município se deve comportar com os seus municípios, não me parece correto. A Polícia Municipal poderá cumprir esse papel. E há ainda outro, que não foi muito popular, já percebi, com a Guarda Nacional Republicana, mas temos que arranjar uma forma de lá estar, de os compensar com mais meios e mais equipamentos, que são o policiamento das festas. Eu tenho falado com diversas comissões de festas e responsáveis de comissões de festas, e o que me dizem é que o custo do policiamento numa festa chega a ascender, agora sim correto, a cerca de 800, 900 euros de custo com as forças de serviço de segurança. Mais uma vez, a Polícia Municipal pode fazê-lo. E tudo isto acresce, se olharmos à volta, a maioria dos municípios vizinhos já tem a sua própria Polícia Municipal. Nós achamos que é uma forma de libertar as forças de serviços de segurança, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, para o verdadeiro trabalho de polícia, de apoiar as nossas comunidades, de ter proximidade, de garantir a segurança das nossas escolas e de garantir aquilo que é absolutamente essencial, que é Penafiel. Continua a ser uma terra segura, onde as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos possam circular com plena garantia de segurança. É esse o objetivo. Outra das suas medidas é de alocar 25% do orçamento da Agrival a artistas do Conselho. A minha pergunta são várias. Sim, a primeira é, Penafiel tem artistas suficientes e com a qualidade que o cartaz da Agrival nos habituou. Segundo, não corre o risco de, tirando grandes nomes da música portuguesa, ao tirar esses 25%, fazer com que a feira perca hoje a notoriedade que tem, é provavelmente a mais importante nesta região? Primeiro, dizer que estou absolutamente de acordo, a Feira Agrival é de facto a maior feira da nossa região, acho que é muito mais que só uma mera feira agrícola. Mas dizer que, primeiro, Penafiel tem muitos artistas jovens, com talento, com valor, que precisam também de ter espaço naquela que é a sua terra para agir. Mas 25% é capaz de ser muito significativo. Mas para o Francisco,
a Agrival não vai perder por ter o restante 75% alocado a artistas internacionais ou nacionais de renome, não vai deixar de os ter. O que vai dar é uma oportunidade a jovens penafilenses, a pessoas de valor da nossa terra, de no fundo terem uma chance de atuar naquele grande palco, porque a Agrival é mesmo isso também, chega a juntar ali a milhares de pessoas, salvo os números da Câmara Municipal, que chega a ter no pico cerca de 100 e tal mil pessoas a visitar o certame todos os dias somados. É uma forma também de dar visibilidade a esta gente de valor, a esta gente com capacidade, a esta gente que não tem se calhar o reconhecimento em Penafiel e que tem fora, de garantir que eles vão tocar a nossa terra. E o Francisco, outra coisa que é importante também dizer, porque estava-me a dizer de poder no fundo descapitalizar a Agrival. Uma coisa que me faz a mim confusão é como é que a Agrival todos os anos dá o break-even. O que é que chega a dizer break-even? A despesa bate exatamente certo com a receita. A mim faz-me confusão, porque todos os anos supostamente batemos recordes de bilheteira. É a Câmara Municipal que o anuncia. Eu não me lembro de um ano, desde que eu faço política ativa, que não tenha sido sempre o maior ano de sempre da Agrival, dito pela própria Câmara. Nós temos tido cada vez melhor cartaz, como o Francisco diz e bem. Temos... queixam-se a mim os expositores, maior custo de presença na Agrival. A própria restauração, os bares, pagam um maior custo para a presença na Agrival. O preço dos bilhetes, como o Francisco sabe, tem vindo sucessivamente a aumentar. E eu não estou com isto a fazer crítica absolutamente nenhuma. Estou a dizer é que não coisa que faz pouco sentido para mim. Aumentando a receita, como é que nunca há lucro? Exatamente. Como é que nós, com um aumento significativo do número de visitantes, dos custos para quem quer estar na Agrival, a própria bilhética a aumentar, como é que dá sempre o break-even? Como é que não dá lucro um certame desta dimensão? Podemos, por exemplo, otimizar a gestão da Agrival, no sentido que eu acho que ela tem um enorme potencial para dar lucro, e retirar daí o tal aumento dos tais 25% sem estar a perder com... Agora, eu acho que é mesmo importante, Francisco, porque nós temos sempre esta má tendência de não valorizar aquela que é a prata da casa. E nós temos mesmo gente muito boa, por exemplo, em Penafiel. Olha, por exemplo, dos Toque e Dança, por exemplo, que são de Abragão. De Abragão, não, desculpa, esses são, os Marotos da Concertina, que são de Abragão e não os Toque e Dança. Os Marotos da Concertina são hoje em dia uma referência. Eu ainda outro dia estive a ver na página deles, eles tocam internacionalmente, já nem sequer é só em Portugal. São um dos artistas de referência que podem ser valorizados. Mas temos também outros espaços, por exemplo, não me chocava nada, nós temos momentos de cultura na abertura de um concerto, nós temos saxofonistas de referência no nosso concelho, como o Luís, como o Samuel, um é de Guilhofe e o outro é de Rio Mau, pessoas que são professores universitários naquela área e que não têm espaço na nossa terra. Ou seja, isto para dizer que há, de facto, produto e valor na nossa terra para ser reconhecido na Agrival. E se calhar com esse grande palco, o próprio Francisco, eu diria, nem teremos de fazer um exercício de cabeça, é que será automática a resposta a quem são as grandes referências da música em Penafiel, porque será um palco e uma plataforma para exprimirem o seu talento. Outra das suas medidas, outra promessa é tornar entre os rios um ponto cultural histórico. Como é que a Câmara pode fazer isso? Não tem oferta hoteleira? Tem que se trabalhar. Como é que pode mudar isso? Uma coisa que me faz confusão a mim, e acho que faz confusão a todos os penafilenses. Os barcos do Douro Azul, de Mário Ferreira, atracam no cais de Entre os Rios. Sim. E depois a maioria daquele turismo, e hoje em dia já não estamos a falar do turismo de mochila, estamos a falar mesmo do turismo americano, que é o turismo que interessa, porque é turismo qualificado, com poder de compra. Entram em autocarros e vão para municípios vizinhos, nomeadamente a Amarante, nomeadamente o Marco de Canaveses. Nós temos de ter capacidade de os manter cá, seja através da Rota do Românico, seja através da nossa gastronomia, seja através, por exemplo, da beleza natural das terras do sul do concelho, seja através da Quinta Andona, que ainda lá estive este fim de semana, é um espaço de excelência, não só no momento da Quinta Andona, aquilo é uma espécie de aldeia de xisto, que também tem lá a Casa da Viúva, já agora, desculpem a publicidade, que também é um espaço de gastronomia de excelência, mas de vinhos de excelência, que é uma das coisas que nós somos fortes. A Quinta da Abeleda, porquê que a Quinta da Abeleda não há de ser parceira da Câmara Municipal, uma empresa que é uma referência internacional, exportadora, uma marca de excelência do nosso concelho, porquê que não há de ter estes protocolos em vigor? Eu acho que a Câmara Municipal de Penafiel tem que ser parceira, dinamizar, porque eu disse há pouco um dado que para mim é assustador. O Entre os Rios é das zonas, até se diz que é o ex-libris do nosso concelho, eu tendo a concordar. Lindíssimo. Lindíssimo. Perdemos 28% da população em Entre os Rios em 10 anos, não sou eu que os digo, os últimos dados do censo que o dizem. A manter este ritmo, em 20 anos teremos perdido 56%. E se realmente andar lá a fazer porta a porta, mesmo na zona ribeirinha, é muito abandono daquelas casas. Ou nós
percebemos que a solução que nós ali temos é o turismo, capitalizar esse turismo, criar espaços de fixação dessa população no nosso território, deixar-nos perder para territórios vizinhos, ou nós vamos ter uma grande dificuldade a muito curto prazo, naquela população vai continuar a desertificar. É o que eu volto a dizer, a rota de Românico não pode ser uma espécie de um proforma, um X, numa folha de Excel. Eu dou o exemplo da Inha Bragão, tem lá um edifício que deve ter sido um investimento perto de 2 milhões de euros. Da rota de Românico, está quase sempre fechado. Sabe quando é que abre? Quando eu peço à empresa supramunicipal gestora de espaço para lá fazer um evento, mas por defeito, tenha 1 ou 2 dias aberto, mas por defeito é um espaço que está fechado. Nós temos aqui toda uma rota de Românico para dinamizar. E mesmo espaço de hotelaria, olha, nós temos desde o Parque Hotel, do Caetano, do empresário de referência da nossa região, mas temos também nas Termas São Vicente um espaço de hotelaria bem perto do cais dentro dos Rios, que estava a fazer, não sei o que é que se passou, mas lá está, por isso é que o município tem que fazer estas reuniões com os empresários. Está lá edificado pelo menos o esqueleto, ao lado do Hotel das Termas tem uma continuação, um alargamento das infraestruturas do próprio hotel, que está lá infelizmente abandonado já há uns anos, não sei o que é que se passou, tinha que se reunir com o empresário e perceber o que é que se pode fazer para aumentar a oferta de hotelaria no nosso território. Porque nós temos gastronomia, nós temos um povo acolhedor, temos beleza natural, temos história, temos tradição. Não há nenhuma boa razão para que, mais uma vez, volto a dizer, para que os turistas qualificados, com dinheiro, que atracam no cais entre os rios, não fiquem no nosso território. Eu não me quero falar de cor, mas eu li um estudo, uns dados da Pordata que saíram há dias, e Penafiel teve uma quebra muito significativa do turismo, que é avaliado pelo número de dormidas, como o Francisco sabe, e nós perdemos, vou falar de cor, eu detesto falar de cor, mas eu li isto esta semana e acho que não tenho o número na cabeça, nós temos uma quebra de 5%, desde 2019 até agora, do número de dormidas no nosso território, o que diz bem do que nós não estamos a fazer. Não estamos a fazer absolutamente nada para dinamizar o turismo no nosso território. Mas há outra coisa que quer fazer, que é oferecer uma viagem de táxi por mês a pessoas com mais de 65 anos para se deslocarem dentro do concelho. A minha pergunta, mesmo que eu tenha mais de 65 anos, vivo em Penafiel e tenha o transporte público à porta, porque é que eu preciso de uma viagem de táxi? A segunda, eu estive a fazer contas, primeiro, a idade da reforma não é aos 65, é aos 66, portanto, se a medida for para os 65, eu posso ir trabalhar táxi. A segunda não foi isso que eu disse. Segundo o censo de 2021, existem cerca de 12.394 pessoas com mais de 65 anos em Penafiel. Se uma viagem média custar ir e vir 10 euros, isto representa um custo para o município de quase 1,5 milhões de euros. É uma medida justa, uma coisa destas? Primeiro, por partes. Primeira coisa, nós anunciámos a medida como transporte gratuito para as principais valências do nosso concelho. Não é para ninguém ir para o trabalho, é para ir, por exemplo, ao hospital, para ir às finanças. Isso arruma logo uma parte da questão. Segundo, mais uma vez, não estamos a inventar a roda. É algo que está a ser feito, por exemplo, no município do Porto, e agora o município de Matosinhos acabou de anunciar a medida, alocando um orçamento de 200 mil euros para essa medida. Mas esta custa, se todos tiverem direito a uma viagem de táxi por mês, custa 1,5 milhões de euros. Nem todas as pessoas com mais... Para dizer, isso é o valor... Se todas as pessoas que tivessem 65 anos ou mais precisassem de usar... E estamos a usar o número que se cada viagem custar 5 euros para cada lado. Sim, eu não estou a dizer o contrário. Nós temos noção que é uma medida que tem um custo significativo. Vamos decompor a medida porque os números não são esses. Isso é o número total. Primeiro, nem todos os cidadãos com 65 ou mais anos do Concelho de Penafiel não têm viatura própria e não precisam e precisam de recorrer a transportes públicos. Segundo, o Francisco começou a fazer na sua pergunta, dizer se têm um transporte à porta. Essa é que é o verdadeiro erro da avaliação, porque alguém que resida, eu vou lhe dar vários exemplos, Rio Mau, Sebolido, Canelas, Abragão, as terras inteiras de Recesinhos, elas têm, não há cá um transporte à porta, eles têm um autocarro de manhã que parte às 7h15 normalmente, outro ao meio-dia e um ao fim do dia. O que significa que se tiver um idoso que tenha, por exemplo, uma consulta às 11 horas, chega às 8 horas ao hospital ou a Penafiel tem que andar lá à procura de fazer a vida durante 3 horas. Se quiser ir, por exemplo, ao centro de emprego, um cidadão de 66 anos já está reformado, mas quiser ir, por exemplo, às finanças, tratar de um problema qualquer da sua vida. Mais uma vez, ainda por cima, uma parte do funcionamento das finanças é por hora marcada,
cidade, tem que se deslocar com um autocarro em horários completamente incompatíveis com as suas necessidades. Se reduzirmos esse número, estou-lhe a dar o exemplo de um município como é Matosinhos, que é um município bem maior do que o município de Penafiel, e que a Luísa Salgueiro alocou um valor orçamental de 200 mil euros. Não deixa de ser um esforço significativo, porque desse número absoluto, eu diria se calhar um terço recorrerá ao transporte de táxi. Que se a medida que fixe nos 300, 400 mil euros será mais ou menos um valor justo, e já estou a pôr para um terço no total 1 milhão e 200 mil euros. Mais uma vez é uma questão de prioridades políticas. Eu acho que apoiar aqueles que trabalharam a vida inteira, que deram de si, que sacrificaram e que a Câmara Municipal não consegue oferecer um transporte em horários e condições dignas, dar dignidade na velhice, apoiar os que mais precisam, a mim parece-me que é aquilo que é suposto uma Câmara Municipal fazer. Mais uma vez o Francisco diz-me, é um valor alto, mas eu dou mais um exemplo, a Câmara Municipal este ano, de uma só vez, gastou 300 mil euros em 2 dias num festival absolutamente desnecessário. É sempre uma questão de prioridades políticas. A Câmara Municipal de Penafiel, às vezes as pessoas não sabem, mas este ano tem um orçamento superior a 100 milhões de euros. É verdade que engloba uma grande parte de fundos comunitários, mas a Câmara Municipal de Penafiel tem um orçamento médio a rondar os 70 milhões de euros. É um orçamento municipal significativo. Agora, a um decisor político é que se pede? É que tenha prioridades políticas. Quais são as suas apostas? Qual é a sua visão? Quais são as suas linhas programáticas, as suas prioridades? E nós temos prioridades bem claras. As famílias, as pessoas que mais precisam, a quem está desprotegido. Infelizmente não vamos falar, não vamos chegar lá, a habitação, o emprego. Vamos rapidamente, vamos nesta reta final agora, 2 assuntos que me parecem relevantes. Uma, acabou de falar agora, que é a mobilidade dentro do Conselho. Tem dito que Penafiel não tem mobilidade suficiente. O que é que pensa fazer? Exigir à comunidade intermunicipal que resolva o problema, tratar diretamente o município, como é que vai resolver isso? A primeira questão é mesmo essa, porque a Câmara Municipal tem-se desculpado, ainda no outro dia num debate com o meu antagonista, o Dr. Pedro Cepeda, ele dizia isso, nós delegámos a responsabilidade na CIM, que é a Autoridade de Transportes no Tâmega e Sousa, e pronto. E está certo, é verdade, mas quer dizer, se a CIM não resolve o problema, acho que não basta alguém que ocupa uma posição de responsabilidade no município dizer, olha, agora já não é nada connosco, nós responsabilizamos, atribuímos à CIM, a CIM que resolve. É verdade que este déficit de mobilidade, e também para que fique claro, eu não acho que seja um problema fácil de resolver, é um problema estruturante, não é como uma bala de prata. Eu vou-lhe dar um bom exemplo prático para não ir mais longe. Eu estudei na Escola do Pinheiro, saí de lá há 24 anos. Em 24 anos eu tinha um transporte, lá está, às 7h15, um ao meio-dia, um às 6h30. Se eu tivesse aulas às 11 tinha que esperar 3 horas, 6 às 2 da tarde tinha que esperar 4 horas. E, mais uma vez, a mobilidade, um problema difícil de resolver. Francisco, mas em 24 anos de duração que na Fiel quer, era possível fazer alguma coisa. Sabe o que é que mudou nos 24 anos que eu saí da Escola Pinheiro? Nada. A rede de transportes é exatamente igual. O que é preciso fazer? Primeiro, marcar uma reunião com a CIM, perceber o que é que está a falhar, porque não é um problema de Penafiel, atenção, há vários municípios aqui à volta a queixarem-se do mesmo. E perceber o que é que nós podemos fazer dentro da CIM, se é que é possível, para encontrar soluções para onde a rede atual não chega, nomeadamente os minibus, com parcerias com empresas de táxis. No fundo, olhar para as boas práticas que se fazem em municípios vizinhos. Se a CIM chegamos todos em conjunto à conclusão que assim não consegue resolver o problema, é fazer o que faz o município de Amarante e assumir a própria Câmara Municipal a responsabilidade pela mobilidade no seu concelho. Mas eu também não quero ser disruptivo e dizer que vou chegar lá, até primeiro tenho que perceber o que é que está a falhar, o porquê de não conseguirmos, que tipo de soluções há ao nosso dispor, o que é que a própria Câmara Municipal, com custos próprios, pode fazer para complementar o que é feito na CIM. O que eu sei é que é uma questão de justiça. Nós não termos cidadãos de primeira e de segunda no nosso concelho, e não pode continuar a acontecer, como acontece há pelo menos 24 anos, há mais certamente, mas pelo menos há 24 anos nós não temos soluções de mobilidade no nosso concelho, porque era aquilo que eu lhe dizia, o Francisco, as pessoas partem dessa premissa, porque realmente se estivermos mais próximo do centro da cidade há uma cadência de transportes muito significativa. Por exemplo, na população do sul do concelho, muita parte das pessoas escolhem fazer a sua vida no Porto, porque têm autocarros de 15 em 15 minutos para o distrito do Porto, enquanto para Penafiel tem esses 3 autocarros diários. E nós queremos é que as nossas populações se fixem no nosso território, que desenvolvam o seu projeto de vida no nosso território, que os seus filhos possam estudar nas nossas escolas, e para isso precisamos do quê? Dignidade na mobilidade e nos transportes. E o último assunto, provavelmente é dos mais importantes, que é a habitação. Existe uma falta de habitação. Que é transversal ao país todo, mas como é que vai resolver em Penafiel? Quantas casas de habitação a custos controlados, de rendas a custos controlados, pensa construir? O que é que foi feito até agora? O que é que pode garantir que, se for Presidente de Câmara, vai conseguir em 4 anos? Eu diria, primeiro, perdemos uma grande oportunidade, que foi o programa Primeiro Direito, que era, como o Francisco sabe, obviamente estava projetado a ser 85%, mas depois acabou mesmo a ser a 100%. Era a fundo perdido. O que é que se pedia às câmaras municipais? Era que fizessem a sua estratégia local de habitação.
E o que é que era isso? Era de mapear no seu Conselho as necessidades habitacionais existentes. O que é que fez a nossa Câmara Municipal, o Executivo que a governa? Foi ao Departamento de Ação Social da Câmara, limitou-se a ver o que é que já lá estava sinalizado, fez a estratégia com base naquilo. O que é que fizeram municípios proativos? Foram ao terreno, falaram com os presidentes das IPSS, envolveram os presidentes de junta, envolveram a Santa Casa lá do seu território e tiveram verbas muito mais significativas. Penafiel teve cerca de 20 milhões de euros que estão todos praticamente por executar, basta ir lá ver a Câmara Municipal, praticamente não se executou o que tinha. Mas em abstrato tinha 20 milhões de euros. Dito assim parece muito, mas depois olhamos para o município de Castelo de Paiva, que tem 1/5 da nossa população e teve 29. Olhamos para municípios vizinhos como Paredes, como Balongo, que tiveram o dobro do que Penafiel teve. Porquê? Porque nós fomos, não há outro termo, fomos preguiçosos na forma como interpretámos o programa Primeiro Direito. Mas o programa Primeiro Direito, e é preciso dizer isto, visa aqueles mais desfavorecidos da nossa sociedade. E esses, felizmente, o Estado, de uma maneira ou de outra, já foi dando resposta. Quem é que hoje em dia não consegue aceder à habitação em Penafiel? São mesmo as pessoas que pagam impostos em Penafiel. São as pessoas, eu disse, há pouco dei esse exemplo, uma pessoa que ganha 1.500 euros limpos, nem Penafiel, estamos a falar de alguém que ganha muito acima daquela que é a média do rendimento da nossa região, mas que ganha 1.500 euros limpos. Arrendar um T1, um T2 ou um T3 varia entre os 600 e os 900 euros, há mais e menos, mas a média é essa. Que tenha uma esposa e um filho, uma família de 3, ou uma família pequena de 3, tenha um cabaz alimentar de mais ou menos 400 euros mês, que tenha arrendado o espaço mais exíguo do mercado de arrendamento, os tais 600 euros, um T1. Que já é complicado para uma família de 3, mas que seja. 600 mais 400 já tem aí 1.000 euros de despesas com a casa, ainda não vamos à água, à luz, à internet, que hoje em dia é um bem absolutamente essencial, e se ainda tiver que pagar, que é absolutamente normal, um créditozito de um carro, eu pergunto se consegue arrendar uma casa e não consegue. Quem não Mas consegue a minha pergunta é, o que é que se faz agora? O que é que se pode fazer e o que é que vai fazer para conseguir habitação a preços controlados? Nós queremos colocar 300 habitações no mercado até ao final do nosso primeiro mandato, ou seja, em 4 anos. Um objetivo ambicioso, nós sabemos disso. Como é que nós vamos fazer isto? Obviamente sem amarras ideológicas. A Câmara Municipal tem que ter parque público, aquele levantamento que eu lhe dizia há pouco, fazê-lo, perceber o que é possível converter e colocar no mercado, mas isto não vai lá sem privados. Nós temos mesmo que reunir, como eu tenho feito com empresários, com empreiteiros, a perceber o que é que a Câmara Municipal pode fazer do nosso lado, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista dos terrenos, o que é que nós podemos fazer para termos uma parte dos prédios que são construídos em Penafiel, uma parte deles serem a custo controlado. E depois, se calhar, recuperar as cooperativas habitacionais que nós também deixamos cair e que faziam um papel importante na habitação. Sabe o que é mais estranho para mim? Eu pensei, quando reuni com os empresários, eu reuni com muitos, pensei que o maior entrave ao investimento em Penafiel, que era, normalmente não é? A questão fiscal, das taxas, das taxinhas serem demasiado caras, que são, eu conheço um empresário que ainda não meteu um bloco, já pagou 77.000 euros entre taxas e taxinhas ao município de Penafiel. Mas o que é que eles me dizem? Paulo, eu vou a Marca Naveses, vou a Lousada e o prazo de licenciamento varia de 15 dias a um mês. Eu chego a ter prazo de licenciamento em Penafiel 2 anos. Dizem-lhes, olha, o modelo de negócio em 2 anos é completamente perdido. Eu já não, quando vem a licença, o meu modelo de negócio já não funciona. E tem razão. Basta, por exemplo, o custo da matéria-prima disparar, como aconteceu com a guerra na Ucrânia, os preços em 2 anos tornaram-se completamente diferenciados. A análise SWOT mudou, entretanto houve outras construções nas redondezas. Ou seja, os empresários não investem em Penafiel porque, infelizmente, têm um tempo de espera no Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal que não é compatível com aquilo que é um Estado moderno e de portas abertas e que queira atrair investimento para o nosso território. E, para não falar em abstrato, nós tínhamos uma empresa de metalomecânica no nosso concelho, de Guilhufe, e vão à página do Nelson Oliveira, do candidato a Lousada, e já vão já perceber do que é que eu estou a falar, que tinha conseguido captar de fundos comunitários 12 milhões de euros, tinha já investido em instalações próprias, em investimento próprio da empresa, 300.000 euros em Guilhufe, tinha reunido com a Câmara Municipal de Penafiel, com o Dr. Pedro Cepeda, que é o vereador da captação de investimento. E quem o diz não fui eu, foi este empresário em sede de reunião de Câmara, por isso é que eu estou aqui a dizer, porque é público, está em ata. Foi-lhe dado garantias de licenciamento. O homem esperou 3 anos, perdeu as verbas comunitárias, teve que as devolver as que já tinha recebido, perdeu o investimento de 300.000 euros, sabe para onde é que ele foi? E impulsado piloto e ia gerar 80 postos de trabalho qualificados. Sabe para onde é que foi? Para a Lousada. Está lá o Nelson Oliveira a anunciar com pouca circunstância um investimento de 12 milhões de euros no seu território. Se isto não causa dor de alma a quem exerce funções públicas em Penafiel e quem se predispõe a exercer, eu não sei o que é que causará. Isto já em cima do que aconteceu com a Despenal, que era uma grande empresa do nosso concelho e que se fixou em Paredes, porque o Alexandre Almeida foi proativo, deu-lhe uma espécie de chave na mão. A função de um autarca em Penafiel é também perceber exatamente isso. É que não há desenvolvimento, não há progresso,
Não há postos de trabalho sem empresas e empresários. E nós temos que ser parceiros, temos que ser proativos, temos que reunir com eles. Olha, temos que fazer o que fez o Nuno Fonseca em Felgueiras, um investimento de 30 milhões de euros numa zona industrial, que já captou 100 milhões de euros de duas empresas nórdicas, que vai gerar 4 mil postos de trabalho em velocidade de cruzeiro, 2 mil deles postos de trabalho qualificados. Felgueiras é mais do que Penafiel? Não. Tem uma população idêntica à nossa, um orçamento municipal idêntico ao nosso. O que é que tem? Um executivo proativo, com visão empresarial, com credibilidade e que transmite confiança aos empresários para investir no seu território. É isso que nós queremos fazer em Penafiel. Em 2029, se for eleito, como é que conseguiremos medir o seu sucesso? Pelo cumprimento das nossas promessas. Eu, ao contrário, por exemplo, eu lembro de uma coisa que eu achei curiosa. Em 2021, o antagonista na altura não apresentou o programa de governo. O nosso vai ser apresentado esta semana, já está já pronto. Estas propostas que eu estou aqui a dar emanam desse programa de governo. E eu acho que uma das coisas que eu gostava de António Costa era o lema: a palavra dada, a palavra honrada. Nós assumimos uma série de compromissos que são perfeitamente medíveis, majoráveis, que são métricas. E eu acho que o sucesso do nosso mandato se avaliará também, desde logo por aí, pelo cumprimento daqueles que foram as nossas promessas, eu diria projetos, ideias, mas também por sentirmos, e isso há indicadores hoje que os medem, que há um salto qualitativo da qualidade de vida das nossas pessoas em Penafiel, nomeadamente mais pessoas a residir, os números das dormidas em Penafiel, em vez de estarem a baixar, começarem a subir, a hemorragia da imigração, que é para a área metropolitana, que é mesmo para o estrangeiro, ser estancada de uma vez por todas, termos as tais casas colocadas no mercado, a cobertura de creche, as nossas crianças, as nossas famílias com mais rendimento disponível, porque a Câmara é parceira e faz o que faz, por exemplo, em Passos Ferreira, oferece as refeições, oferece o material escolar, os livros de fichas. Eu acho que, numa palavra, satisfação. Os penafilenses sintam que valeu a pena. Estão satisfeitos com o seu voto. Num minuto, se tiver que convencer um eleitor ainda indeciso, o que é que lhe diria? Os penafilenses precisam de saber que nós temos, ao dia de hoje, uma equipa preparada. Nós estamos humildemente no terreno, temos ideias e propostas concretas disponíveis aos penafilenses que vocês possam consultar. Temos homens e mulheres preparados, com muita tradição profissional, com capacidade reconhecida. E o que estamos a pedir humildemente é uma oportunidade. A coligação Penafiel Quer está há 24 anos no poder. Eu costumo dizer que 24 anos é praticamente a minha vida adulta inteira. E o que nós pedimos é mesmo isso, uma chance para demonstrar que Penafiel pode ser mais, que se pode viver melhor nesta nossa grande terra. Nós continuaremos nas 3 semanas que faltam desta campanha, ao vosso lado, rua a rua, porta a porta, casa a casa, pessoa a pessoa, a transmitir a nossa mensagem de esperança num amanhã melhor. Confiem em nós garantimos que vai valer a pena. Muito obrigado por este tempo. Obrigado.